Olá, cá estamos nós novamente para continuarmos aí o nosso tema período simples e período composto. Nas aulas anteriores falamos a respeito do período simples, não é isso? E discutimos o seguinte, que para classificarmos um enunciado como período é necessário que ele tenha verbo e sentido completo. Aí sim ele é chamado de período. Se houver apenas um verbo, nós temos o período simples e a oração absoluta. Se houver dois ou mais verbos, nós temos o período composto. E hoje, então, nós começaremos aí as explanações a respeito do período composto. Então, a gente pode definir período composto deste jeito, não é? Aquele que possui duas ou mais orações. Vejam aí. Possui duas ou mais orações. Mas essa é uma definição muito simplória, não é? Vamos continuar então e vamos ampliar esta definição. Além de possuir duas ou mais orações, eu devo dizer que essas orações podem ser ligadas diretamente uma à outra sem auxílio de conectivos. O que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso colocar uma ao lado da outra e uma não interfere na sintaxe da outra. Na verdade, elas estão ali, lado a lado, ligadas pelo sentido e não pelas palavras contidas dentro destes enunciados. Mas não é só assim que elas aparecem. Elas podem aparecer também ligadas por conectivos. Então vamos ampliar aí a definição. Possui duas ou mais orações. Essas orações podem ser ligadas diretamente uma às outras, sem auxílio de conectivos. Ou elas podem ser ligadas por meio de conectivos. E aí você pergunta, conectivo, o que é isso? Conectivo é o mesmo que conexão. E o que é uma conexão? É um conectivo. Lembrem-se, tautologia, nem pensar, né? Essa redundância. Então, o que é o conectivo? Conectivo é o elo, conectivo é a ligação, conectivo é o elemento que faz com que um enunciado esteja unido ao outro enunciado. E quais são os conectivos que nós vamos usar em língua portuguesa no período composto? São as conjunções e os pronomes relativos. Guardem isso na memória. Isso é importante para nós. Os conectivos para o período composto são as conjunções e os pronomes relativos. Algumas orações se ligam por conjunção. Outras orações se ligam por pronomes relativos. E aí você vai dizer, Aguinaldo, e o que é uma conjunção? Aguinaldo, o que é um pronome relativo? Esse não é o assunto da aula de hoje. Nós teremos estes assuntos em outras aulas, ainda dentro deste grande tema, período composto. Mas vamos deixar isso para depois. O que eu quero que você perceba agora é que a palavra que está ligando as orações é o conectivo. E depois a gente distingue a conjunção do pronome relativo, tá bem? Por enquanto, pense nisso que está aí. As orações dentro do período composto são ligadas por conectivos. E os nossos conectivos são as conjunções ou os pronomes relativos. Vamos ver isso em orações? Vamos lá. Olhem aí. É aniversário da Atanagildetina. Devo comprar-lhe um presente. Engraçado esse costume, né? Porque a gente não pode dar só um abraço no aniversário. Não, mas se você der só um abraço, a pessoa pensa, e o presente? Então, é aniversário da Atanagildetina. Devo comprar-lhe um presente. Quantos verbos vocês percebem aí? Olhe para a frase. Nós temos e temos devo comprar-lhe. Aí alguém vai dizer, mas Aguinaldo, devo não é um verbo, comprar não é outro? Não. Lembre-se de que nós combinamos que, ao colocarmos dois verbos lado a lado, representando um único sentido, nós temos uma locução verbal.
E a locução verbal vale por um único verbo. Então aqui nós temos um verbo em sua forma simples e depois temos um verbo em forma de locução verbal. Na verdade, então, nós temos dois verbos, tá certo? Agora, como é que eu separo essas orações? Vamos voltar às definições aí que nós temos para período composto. Possui duas ou mais orações. Sim, isso eu já sei. Essas orações podem ser ligadas uma à outra sem auxílio de conectivo ou por conectivo. Ah, então pode haver conectivo ou não. Isto mesmo. Quando eu digo, é aniversário da Tana Judetina, devo comprar-lhe um presente, você reconhece aí alguma palavra que funcione como elo? Não. Então, esta frase e esta outra frase formam um período composto, mas elas foram colocadas lado a lado, sem conectivos. Elas se ligam apenas pelo sentido. Então, se eu quiser dividir este período em duas orações, a minha primeira oração é essa. É aniversário da Tana Judetina. A segunda oração, devo comprar-lhe um presente. E como é que eu sei? Muito simples. Você procura os verbos, foi o que nós já fizemos. Localizou os verbos? Sim. Então procure os outros termos que estejam ligados a esse verbo. Veja só, é o nosso verbo. O que é? Ora, o aniversário da Tana Judetina é, não é isso? Então, aniversário da Tana Judetina está ligado a é. Logo, isto daqui, então, faz parte desta oração. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. O devo já é um outro verbo, não é? Devo comprar. Então, aqui eu já sei que há uma outra oração. Devo comprar o quê? Um presente. Ah, então um presente está ligado a devo comprar. Devo comprar para quem? Para a Tana Judetina, representada aqui nesse lhe. Então, eu percebo que aqui eu devo separar as orações por aqui, tá certo? Por isso que eu fiz esta divisão. As palavras ligadas ao verbo ser e as palavras ligadas à locução dever comprar. Pronto, assim. Então aqui nós temos orações sem conectivos. Agora vamos lá. Próxima. A Tana Judetina sempre espera que eu lhe dê um presente caro. A Tana Judetina é uma esposa cara, não é isso? Quando eu digo a Tana Judetina sempre espera que eu lhe dê um presente caro, você localiza aí dois verbos, não é isso? A Tana Judetina sempre espera. Ah, espera é verbo. Que eu lhe dê é verbo, um presente caro. Vamos separar, então, as palavras que estão ligadas ao primeiro verbo e as palavras que estão ligadas ao segundo verbo. Vejam aí. O primeiro verbo que nós temos é o espera. A Tana Judetina espera. Muito bem. Qual é o sujeito de espera? A Tana Judetina. Ah, então a Tana Judetina está ligada ao espera. Não é isso? Esse sempre. Ah, ela espera sempre. Então, assim como a Tana Judetina, o sempre também está ligado à espera. Esse que está ligado a alguma coisa? Não, não parece. Então vamos lá, temos mais um verbo. Qual é o nosso outro verbo aí? É o de. Ah, de é um verbo. Quem é que vai dar? Qual é o sujeito do verbo dar aí? O eu. O eu, então, está ligado ao verbo dar. Eu vou dar o quê? Um presente caro. Um presente caro está ligado, então, ao verbo dar. Vou dar a quem? A Tana Judetina, representada aqui pelo lhe. Ora, então eu já consegui separar estas duas orações aí deste período. Aqui e aqui. Como assim, Aguinaldo? A Tana Judetina sempre espera. Estas palavras estão ligadas ao verbo esperar. Eu lhe dei um presente. Estas palavras estão ligadas ao verbo dar. Esse que está ligado a qual verbo? A nenhum deles. Então, este que representa o conectivo.
É ele o elo, é ele que faz a ligação entre os dois termos. Reparem que este que, ele não desempenha função sintática alguma dentro da frase. Absolutamente nada. Ele está aí apenas como elo entre uma oração e outra. Agora, vamos ver a frase novamente. Quando estávamos lá na quinta série, a gente não fazia essa divisão, fazia? Não. Como é que a gente separava? Vamos lá. Lembre-se da quinta série. Um pouquinho de memória. Você, professora, onde eu separo a oração? O que é que ela geralmente respondia? Antes do quê? Ouviram isso? Eu também já ouvi isso. Na verdade, o que ela queria dizer era o seguinte: quando você tiver que separar um período composto de duas ou mais orações, você deve separar os períodos as orações, do período antes dos conectivos. Por quê? Porque é uma convenção gramatical. Olhe de novo a frase. Se esse que não pertence nem à primeira, nem à segunda, ele poderia ficar na primeira ou ele poderia ficar na segunda. Aí haveria uma briga, haveria discussão. A primeira oração, eu quero o quê? A segunda oração, não, eu é que quero o quê? E aí, aquela balbúrdia. Para evitar isso, o que os gramáticos fizeram? Fizeram uma convenção. Vamos decidir. Toda conjunção fica no início da oração a que pertence. Todo pronome relativo fica no início da oração a que pertence. Ou seja, quando você separa orações dentro de um período e há um conectivo ligando estas orações, o conectivo sempre fica no início da segunda oração. Aí está. Agora sim, podemos voltar a isto e separar definitivamente estas duas orações. E onde é que eu separo? Então, eu separo aqui, antes do conectivo. Guardem isso na memória. O conectivo sempre pertence ao início da segunda oração. Segunda, terceira, quarta, depende do número da oração, mas ele sempre ficará no início da oração a que pertence. Por isso eu faço essa divisão. A Tanajudetina sempre espera que eu lhe dê um presente. Então aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho outra oração. O nosso conectivo fica, então, no início da oração a que pertence. Por isso que lá na quinta série a professora sempre dizia, separa antes do quê? Não é isso? Agora, não é só o que o conectivo. Existem várias conjunções, existem vários pronomes relativos que são conectivos. Veja outro exemplo. A procura pelo presente que eu comprei para a Tanajudetina foi cansativa. Ora. Eu tive que comprar um presente para ela, não houve jeito. Ela não aceitaria só um abraço e um beijo. E aí, eu tive que procurar muito. A procura pelo presente que eu comprei para a Tanajudetina foi cansativa. Separe para mim este período. Muito bem. Você está fazendo o seguinte. Você está localizando os verbos. Aqui você localizou um verbo, não é isso? Aqui você localizou outro verbo. Então vamos lá. O primeiro verbo é o comprei. O segundo verbo é o foi. Vamos de novo para ficar quadradinho. Comprei e o segundo verbo foi. Quais palavras estão ligadas ao primeiro verbo? Quais palavras estão ligadas ao segundo verbo? Aí você vai dizer, Agnaldo, você já disse que a gente separa antes do conectivo. Se eu sei que o que é um conectivo, então eu já separo antes do que. Muito bem, vamos separar antes do que. Aí está. Separei. A procura pelo presente que eu comprei para a Tanajudetina, este que é o nosso conectivo, como na frase anterior. Então a separação ficará assim. A procura pelo presente, uma oração, que eu comprei para a Tanajudetina foi cansativa, outra oração. Deu certo isso? Claro que não. Isso aqui constitui oração? Não, porque não tem verbo. Veja a de baixo. Na de baixo eu tenho dois verbos.
Ah, então eu preciso fazer uma outra separação. Aquilo que nós ouvimos de separar sempre antes do conectivo é verdade, mas repare que antes do conectivo não se caracteriza a oração. Por isso eu preciso saber a ligação das palavras dentro da frase. Esse "a procura pelo presente" está ligado a qual verbo? Esse termo está ligado ao comprei ou está ligado ao foi? Está ligado ao foi. O que é que foi cansativa? A procura. Então aqui eu devo separar de novo antes desse foi. Agora sim, eu tenho aqui uma oração que é: a procura pelo presente foi cansativa. E a outra oração que eu comprei para estar na Judetina. Então aqui ainda não está certa a separação. Agora a separação está perfeita. Note que nós temos a primeira oração que começa aqui e termina aqui. A procura pelo presente foi cansativa. E no meio nós intercalamos uma oração que eu comprei para estar na Judetina. Perceberam? É assim que eu faço a divisão no período composto. Então lembre-se, eu sempre separo antes do conectivo, sim, mas o que fica de um lado e o que fica do outro tem de constituir de cada lado uma oração. Se não constitui, então eu faço outra separação. Era isso que alguém ou algum professor esquecia de nos avisar lá na sexta série, ou então nós nem lembrávamos. Quando eu digo isso, um ou outro professor esquecia de avisar, não estou falando mal dos professores da sexta série, claro que não, porque eu também sou professor de sexta série. Só estou dizendo que em alguns cursos nós temos mais informação e em outros nós temos menos informação. Aqui, a intenção do nosso português online é dar a você todas as informações. Por isso, estamos falando disso. Vamos a um outro exemplo? Aí está. A Tana Judetina terá uma surpresa quando abrir o pacote de presente. Não, não é um diamante azul igual ao do filme Titanic, mas é um brinquinho bonitinho. Vamos separar? Quando eu digo vamos, vocês separam e eu aguardo. Ah, muito bem. Você localizou um verbo e você localizou outro verbo. E aí você procurou as palavras que estão ligadas ao primeiro verbo. Quem terá? A Tana Judetina terá. Terá o quê? Uma surpresa. Não é isso? Abrir. Quem é que vai abrir o pacote? Ora, é a Tana Judetina, mas aqui está como sujeito oculto. Não é isso? Quando ela abrir o quê? O pacote de presente. Ah, e esse quando que aparece aqui? O que é que ele é? Ele é o conectivo. Ele não pertence nem à primeira, nem à segunda. Então, por convenção, a gente diz que ele fica no início da segunda oração. Então, eu separo deste jeito. A Tana Judetina terá uma surpresa, é a primeira oração. Quando abrir o pacote de presente, é a segunda oração. Perceberam? Nós estamos, então, separando aí as orações. O que eu quero que você perceba, como estas orações ficam depois de separadas. Vamos olhar aí essas nossas orações, uma a uma, de acordo com as separações que nós fizemos. Veja esta, a Tana Judetina sempre espera que eu lhe dê um presente. Ou a anterior, é aniversário da Tana Judetina, devo comprar-lhe um presente. Aqui eu não coloquei nada verde, não destaquei conectivo algum. Essa não possui conectivo. Aqui eu destaquei o que. O que é um conectivo. Aqui destaquei o que novamente. O que é um conectivo. Aqui eu destaquei o quando é um conectivo. Então existem orações que são introduzidas por conectivo, outras que não são introduzidas por conectivo. É aí que nós vamos então descobrir a diferença entre um período composto por coordenação e um período composto por subordinação. É a conjunção, é o uso do conectivo, é o não uso do conectivo? Para começar, o período composto,
é aquele que apresenta orações com sintaxes independentes. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que no período composto nós temos duas ou mais orações e uma não depende da outra, nem quanto ao sentido, nem quanto à sintaxe. O que é a sintaxe? Ora, é a organização das palavras dentro da frase, não é isso? Então, quando uma pode ser usada sem a outra, eu digo que elas têm sintaxe independente. E aí, nós temos o período composto pela coordenação. Guarde isso na memória. A coordenação ocorre quando você coloca duas orações, duas ou mais orações, lado a lado, e uma não interfere no sentido da outra, uma não interfere na sintaxe da outra. Elas podem ser separadas, elas podem ser isoladas, que cada uma delas continua tendo vida independente. O exemplo que nós temos aí é o nosso primeiro exemplo já visto. É aniversário da Tanajudetina. Devo comprar-lhe um presente. Note que esta oração poderia ser usada em qualquer outro contexto. É aniversário da Tanajudetina. E aí você vai dizer, ai, que legal, dê um abraço nela. Ou então eu poderia dizer, devo comprar um presente para a Tanajudetina. E aí você vai dizer, ah, andou fazendo coisa errada, Aguinaldo. Falei, não, é aniversário dela. É um outro contexto. Então aqui nós temos o período composto por coordenação, tá certo? Agora, se eu distinguir esse período composto por coordenação é porque existe um outro. Existe o período composto por subordinação. E o próprio nome já diz. O que é a subordinação? É a dependência. Quando uma oração depende da outra para ter a sua sintaxe completa, para ter o seu sentido completo, constituímos aí o período composto por subordinação. Então, a definição é: apresenta orações dependentes. Orações dependentes. Dependentes, como assim? Uma delas desempenha uma função sintática em relação à outra. Então, uma pode ser o sujeito da outra, uma pode ser o adjunto adnominal da outra, uma pode ser o adjunto adverbial da outra. Ela sempre desempenhará uma função em relação à outra. Os exemplos todos que nós demos aí, com conectivos, são todos por subordinação. Vejam, quando eu digo isto, a Tanajudetina sempre espera. Há sentido completo? Não. Você vai perguntar, espera o quê, Aguinaldo? Aí eu digo, espera que eu lhe dê um presente caro. Notem que isso que ficou aí em azul, que eu lhe dê um presente caro, está completando o sentido do verbo esperar. Ah, então esta oração desempenha uma função sintática em relação à espera que está na oração amarela. Isto mesmo, isso é a subordinação. Veja a outra. A procura pelo presente que eu comprei para a Tanajudetina foi cansativa. Então, a procura pelo presente foi cansativa. Não é isso? Ah, mas que presente é esse? O presente que eu comprei para a Tanajudetina. Ora, 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 ora. Notem que esta frase que está aí em amarelo, ela está caracterizando o presente que está na frase azul. Então, que eu comprei para a Tanajudetina desempenha a função de caracterizador de um termo que está na outra oração. Isso já é subordinação, porque uma depende da outra. Veja aí o outro exemplo. A Tanajudetina terá uma surpresa quando abrir o pacote de presente. A Tanajudetina terá uma surpresa. A qualquer hora? Não. Ela terá uma surpresa quando abrir o pacote de presente. Então, esta oração que está aqui, ela indica um tempo, ou o tempo, em que isto aqui se realizará. Ora, ora, ora.
A oração azul, então, desempenha aí uma ideia de circunstância de tempo para a oração amarela. Isso é a subordinação. Então, perceba, na coordenação, elas são independentes. Na subordinação, uma completa o sentido da outra, uma caracteriza um termo da outra, ou uma indica uma circunstância para a outra. Tudo isso é a subordinação. Nas próximas aulas, nós discutiremos com critérios mais específicos um e outro períodos. Por hoje, é isso. Até mais.